Shuaolin a todos, queridos ouvintes da FM Solovu. Estamos vindo através das ondas sonoras desse veículo de comunicação trazer para vocês a Emeitiul. E a Ruxa disse: eu sou o caminho, a Emeitiul, quer dizer, a verdade, e a Rai, quer dizer, vida. Certo? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Para nós é motivo de alegria poder dividir com cada um dos nossos queridos ouvintes exatamente a nossa gratidão a todos pelo carinho da sua audiência. É motivo de muita satisfação poder dizer a vocês que o fim se aproxima e de que nosso Salvador bondosamente está lançando um convite para todos, sem exceção. Importa que você ouça e aceite abrir a porta do seu coração. Hanud Galut, Apocalipse 3:20. Estou à porta e bato. Se tu abrir, eu entro, ceio contigo e tu comigo vai ceiar. Estamos vendo cumprimentos das profecias acontecendo passo a passo. E o que as pessoas têm exatamente feito para se preparar para o breve encontro? Praticamente nada, pode ter certeza disso. Mas muitos estão convictos de que serão arrebatados antes da volta de Yahushua. Já ouvi de alguns citarem que quando essas coisas estiverem acontecendo, eles já não estarão mais aqui. Que pena, né? Que falta de sensibilidade e de conhecimento da Emeitiul. Pois, queridos, nada mesmo pode acontecer, nenhuma salvação para quem não está exatamente estudando as profecias e procurando entendê-las. Porque o falso profetismo está dando praticamente de 9,5 a 0 na Emeitiul, na verdade. Porque as pessoas não estão se preocupando, estão deixando-se levar pelos enganos de Satanás, através dos falsos profetas, dos mercenários, que só pensam em dinheiro, só pensam em riquezas. E as pessoas simplesmente vão nesse embalo. É fácil você descer a correnteza numa piroga, tá? Ou num caiaque, protegido e remando, tranquilo. Difícil é você enfrentar o crocodilo que está na sua frente. Exato. Eu quero dizer que muitos estão desprovidos dos avisos e poucos se importam com o chamado de Yahushua, porque se dizem ricos e abastados, porque se encontram cheios da proteção que Yahushua nunca prometeu para quem não guarda seus mandamentos. Exato. Mas para aqueles que querem a salvação de verdade, ainda há uma saída. É você realmente se preocupar com a guarda dos mandamentos. É você se dedicar de verdade a Yahushua, pois Ele está chamando, está convocando cada um. Mas uma grande maioria quer se preparar conforme o entendimento recebido pelos falsos profetas. E assim não funciona. Exato. Agora mesmo nós estamos vendo aí as catástrofes que estão acontecendo. E o mundo levado simplesmente por uma ganância, não estão conseguindo ver. Mas como disse Yahushua no livro de Zocarial, no capítulo 13, do versículo 8 e 9, ele diz que a primeira e a segunda parte, essas perecerão. E tudo está preparado.
Exato. Tudo está preparado. Infelizmente, aqueles que serão os argozes não estão sequer imaginando que eles repentinamente cairão. Como diz a palavra, o mal por si se destruirá. Muitos estão desapercebidos e não vão entender nunca o chamado de Yahushua. Outros estão inculcados exatamente no texto lá de 2 Tessalonicenses, se não me engano, que ele diz que foi implantado neles o espírito do erro para que nunca eles vejam a luz da Emeitiúlia, quer dizer, da verdade. Por que isso? Porque eles deixaram de abrir as portas quando o Ruha do Altíssimo tocou em seus corações. Simplesmente verão tudo acontecendo e eles envolvidos perecendo. Essa é a palavra de Yahu. Queridos, estudando profundamente as profecias, a gente recebendo a instrução de Yahushua, como ele diz para nós buscar em primeiro lugar o reino e o resto vos será acrescentado. A gente aprendeu muito bem que todas essas promessas feitas pelos falsos profetas não passam de engodos, tá? Que se possível até os próprios eleitos de Yahu serão enganados. E eu creio nisso. Satanás diz que colocaria o seu trono acima das mais altas nuvens e ostentaria como se ele fosse o próprio Yahu. Isso está acontecendo? Sim, mas as pessoas não consideram que aquele texto seja vigente, que ele tem importância, que é apenas um texto por acaso que ali está. Que a citação ali expressa não vai fazer efeito nenhum para nós, porque assim eles esperam que sejam arrebatados. Tem falso profeta de todo lado aí, anunciando exatamente que serão arrebatados. Mas como? Que possibilidade há para quem não está se preparando, para quem não anda em comunhão na guarda dos mandamentos de Yahu, ter a possibilidade de ser arrebatado daqui para onde? Até porque as palavras que eles falam para tal procedimento são palavras de blasfêmia, né? São blasfêmias. Hanod Galut, Apocalipse 13, versículos 5 e 6. Relata que a besta, né, recebeu uma boca, quer dizer, um sistema que profere arrogância e blasfêmia. E essa besta é exatamente um governo mundial que conduz todo o sistema político, religioso e etc. É conduzido por ele. E é desse meio que saem esses ensinamentos de blasfêmia, de engano, prostituição em todos os aspectos. Pois é. Todavia, os religiosos que praticamente moram dentro das igrejas estão certos de que serão arrebatados, serão poupados, com seus corações cheios de maldade, de interesse próprio. Não tem nada a ver com os ensinamentos de Yahushua, mas ele se conduz dessa forma. Nós seremos arrebatados. Nós somos cheios do Espírito Santo, exatamente. Aquele espírito que dá bate-bate, que derruba, que faz macaquice, que dança o sapato de fogo. É esse aí que eles chamam, eles acham que é o Ruha do Altíssimo. São educados para fazer exatamente caramiola para Satanás, porque para Yahu não é. O Ruha do Altíssimo educa os seus a ter conhecimento, a ter a sabedoria e saber que tais coisas não vêm de Yahu, até porque o nome que vem essas coisas é o Deus, é o Jesus, é o Cristo, é o Espírito Santo, tá? Mas de Yahu não. De Yahu não vem essas molecagens, não. Então, queridos, para esse tipo de gente está preparado exatamente o fogo, como disse o nosso Salvador. As suas destruições virão repentinamente. Exato. Quando eles pensarem que estão indo para a salvação, estão sendo destruídos.
é porque está prometido. A primeira parte e a segunda parte, essas perecerão. E a terceira parte serão provadas, como a prata e como o ouro. Dá para entender? Agora mesmo nós estamos aqui recebendo um documento que está regendo a destruição aqui no Brasil, na Europa e em outras partes do mundo, pelas águas. Muitos irão perecer, quer dizer, morrer. Exato. E eles contavam que teriam uma salvação, que seriam arrebatados. Agora veja bem, foram ensinados de que serão levados para o céu. Mas se estudassem, se prestassem atenção, saberiam que a palavra céu é nada mais nada menos do que Sheol no grego latim. E Sheol no grego latim corresponde à profundidade, inferno, sepultura, morada do Hades. E Satanás sorri da cara deles quando eles dizem: nós vamos para o céu. Suas músicas, suas devoções, suas orações, que são devotadas aos deuses, invocam uma morada no céu. Eu não quero ir para o céu, pode ter certeza disso. Mesmo até a volta de Yahushua, eu não quero ir para o céu. Por quê? Porque o céu é sepultura. Eu não quero morrer. Eu quero esperar meu Yahushua vivo, tá? Aprendendo aqui, passando para os outros, lutando para ajudar uma pequena parte chamada 144 mil. Mas para o céu eu não quero ir, não. As palavras de blasfêmia que foi colocado na boca das pessoas, por exemplo, Cristo. O que significa a palavra Cristo? Cristo vem exatamente de uma forma de... Essa palavra foi criada para dar origem a uma forma de união entre espíritas católicos e protestantes luteranos. O Cristo vem exatamente das raízes da palavra imagem. Imagem, imaginário. O que se faz com essa palavra imaginário? É que foi colocado exatamente uma imagem onde Yahushua, nos proíbe fazer tal coisa. O segundo mandamento diz: não faça para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no Shual Mayal. Lá ele diz céu, mas é Shual Mayal. Nem embaixo na terra, Eretz, que é o certo, ou nas águas debaixo da terra. E ao certo de que o mundo estaria exatamente envolvido com Umbanda, Quimbanda e como é a outra parte, Umbanda, Quimbanda e Candomblé, exatamente. Que o mundo estaria envolvido com esses três sistemas, espírita, católicos e protestante. E que todo esse sistema estaria envolvido no sistema de espírito. Espírito é de demônio, tá? Anjo é de demônio. E as igrejas, as quais são chamadas de igreja, que não tem nada a ver também. É um antro de ensinos errônicos que vem da teologia, da psicologia e da filosofia. Mas as pessoas estão embriagadas com tais ensinos. Eles abrem a boca e invocam o próprio Satanás quando eles dizem bom dia. O diabo é bom na boca deles. Porque o diabo tirou o nome de Yahweh e colocou exatamente o nome dele na forma de uma, saudação. A nossa saudação não tem nada a ver com esse bom diabo, tá? Nós saudamos Shua Oleim. Eu estou desejando salvação para os meus queridos, tá? Então, todos esses costumes, todos esses nomes de blasfêmia foram colocados nas nossas bocas. O profeta Yahuhanan, o qual foi classificado como, canonizado como João Batista, ele diz que viria um do qual ele não seria digno nem de desatar a sandália dos seus pés, e ele traria a sua pá e a sua vassoura para limpar a nossa ira, quer dizer, limpar a nossa boca, mudar essa tradição demoníaca que colocaram para nós invocarmos no período do fim. Olha, gente, até Filadélfia, os nossos irmãos não tinham esse costume de invocar essas palavras.
Até Filadélfia eles sabiam que tinha que guardar os mandamentos de Yahweh e ter o testemunho de Yahushua Homer Hushihai. Porém, depois de Filadélfia, foi que começou essa destruição através dos nomes de blasfêmia. Foram tirados os nomes verdadeiros e colocados exatamente esses nomes de blasfêmia. A palavra igreja, no grego latim, significa eclésia, tirando para fora, coisa assim. Tá? A mulher citada em Hanor de Galut não significa que ela é uma igreja. Aquilo ali significa os 12 discípulos, Apocalipse capítulo 12, versículo 1. E viu uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, coisa assim, né? Uma coroa de 12 estrelas na cabeça. As 12 estrelas são exatamente os 12 discípulos. A mulher em profecia simboliza os 12 discípulos. Eles passam por 7 etapas. Nós estamos na última e estamos a caminho do fim e com rapidez. As profecias se cumprindo atrás da outra, porque não tem mais tempo de esperar. E algo tem pressa agora de ver tudo isso aqui exatamente finalizar. O testemunho foi dado e o inimigo já está vencido. Esperamos agora só cumprir. Você sabia que o selamento está às portas de terminar? Exatamente. Como disse o querube lá no livro de Cozoquiul, Ezequiel capítulo 9, ele foi mandado passar no meio da cidade, no meio de Yahushua-Leim, marcar na fronte dos que suspiram e gemem por causa das abominações causadas no meio dela. E é o querube que tem o tinteiro e a pena de escrivão. E aos 4 ele disse eu, ouvindo, passai após ele no meio da cidade e matai. Matai sem que vossos olhos poupem. Tá? Matai a velhos, jovens, moças, virgens, crianças. Matai e enchei os vossos atos de impureza, de imundícia, de defunto. Isso é fato, está às portas de acontecer. As pessoas sequer imaginam que um dia eles aprovariam as leis de Aya. Qual é a lei de Aya? Exatamente. Está voltando a lei de olho por olho e dente por dente, e as pessoas nem imaginam sequer. Para aqueles que condenaram essa lei, eles vão ver acontecendo agora. Exato. Yahweh é Yahweh, e de Yahweh não se zomba. Muitos condenam hoje a lei de Merusha, né, que eles chamam Moisés, e eles vão ver ela acontecendo agora, usada pelos mesmos homens como Yahweh permitiu no passado. Se tu quebrar um desses mandamentos, tu vai morrer apedrejado. E agora chegou a hora daqueles que prepararam, aqueles que judiaram com a população mundial, de forma que a eles pertencem o poder, como eles fizeram, né, o governo dos Estados Unidos da América do Norte, na pessoa dos maçons, acumularam para eles riquezas e mais riquezas, e para os outros só miséria, só pobreza. Serão julgados pelo crime contra a humanidade. A maioria não tem a mínima ideia do que vem pela frente. Exatamente. O governo que vem agora não é mais um governo maçônico. O Papa e o Trump, Apocalipse 13, versículo 11. E vi uma besta emergir da terra tendo 2 chifres. Essa besta é exatamente, a primeira besta é apoiada por essa besta que é a segunda besta. Quer dizer, governo em profecia significa poder, besta, poder. E essa besta vai apoiar a primeira besta. As leis da nova ordem mundial estão às portas de começar e muitos não têm noção. Você sabe o que significa isso? São as destruições chegando por um lado e pelo outro. Pelo um lado vem as águas, pelo outro vem o Trump e o Papa. Usando a lei exatamente de Haia, o tribunal de Haia que tem pena de morte. Podemos compará-lo com a lei de Moisés, como eles falam no popular. Tu fez e tu vai pagar. Tu quebrou o mandamento, tu vai ser apedrejado.
Era assim que era no passado e é assim que vai ser agora. Vai ser junto toda a bandidagem do mundo, tá? Através do olho que tudo vê. Ninguém vai se ocultar. Todo CPF sujo será julgado, tá bom? Todos aqueles que judiaram com a população mundial, com um salário de miséria, entesourando tesouros para si próprios sem ter um pingo de piedade dos outros. Exato. Acumulando as maiores maldades nesse planeta e achando que estão corretos no que fazem. Enquanto dormem em seus quartos, em suas camas, exato, cheios de glamour, beneficiados na quintura pelo ar-condicionado e no frio pela fofura e o glamour dos odedron. Enquanto isso, nas praças vazias, dormem pessoas sem direito a um teto, debaixo de papelões como lençóis, no frio rígido, nos bancos das praças, abandonados, simplesmente porque um governo amaldiçoado amontoou tesouros para si enquanto outros são desprovidos desse privilégio. Um governo que montou um esquema de cobrar imposto em todos os aspectos. Se tu compra, tu paga imposto. Se tu vende, tu paga imposto. Se tu recebe, tu paga imposto. Se tu compra remédio, tu paga imposto. Se tu compra comida, tu paga imposto. Um governo maldito, tá? Em todos os aspectos você trabalha para beneficiar uma pequena classe chamada maçonaria. Era assim. Mas nesse momento está vindo um governo chamado a Nova Ordem Mundial entre Papa e Trump. Por esse motivo, esse povo serão julgados. Serão julgados pelo Tribunal de Haia, eu dizia, pela lei de Moisés. É chamado de crime contra a humanidade. E eles simplesmente vão se encontrar numa forma, ainda vão dizer assim, não, nós simplesmente acumulamos riquezas para nós. Olha, gente, para vocês que não estão sabendo, só para tirar a reserva de ouro que tinha no Vaticano, nós ficamos sabendo que foi exatamente 56, se eu não me engano, aviões de carga. Será que tinha ouro ali? Você sabe quem acumulou esse ouro ali? Exatamente, foi a maçonaria, na pessoa dos templários. E o Papa não é besta, ele já tirou dele da reta, porque ele é o líder dos templários, se você quer saber. Era o líder da maçonaria, e agora ele está comendo o fígado da maçonaria. E quem diz isso é a profecia em Renaud de Galut, Apocalipse capítulo 17, versículo 16. Tá? Você vê essa angústia que nós estamos passando aqui no Brasil com esse tal de STF, exato, por trás do STF, do Alexandre de Moraes, tem um cidadão chamado Michel Temer, maçom do grau 33. Mas por trás deles tem uma sequência de maçons que aprovam todas a maldade que esse homem faz. Tá? Esse tal de STF virou exatamente um ponto de apoio para a maçonaria fazer mais maldade agora no final. Mas tudo o que estão fazendo está sendo espionado por um sistema chamado, exato, o olho que tudo vê. De quem é? É de um homem que está brigando agora com eles, veio direto brigar com eles, chamado Elon Musk. Esse é um dos 4 anjos, exato, lá do livro de Renaud de Galut, Apocalipse 7, e do livro de Kozok-Uri, Ezequiel 9. Eles estão com as armas esmagadoras na mão, preparada para fazer uma limpeza, tá bom? Mas isso só sabe nós que entendemos de profecia, porque Yahushua nos concede esse privilégio, tá bom? Esses religiosos que andam aí falando da tal de palavra de Deus, como eles falam, enche a boca, a palavra de Deus chega a cansa, chega a enjoa. Eles não têm a mínima noção do que está vindo pela frente. Também serão julgados. Sabe por quê? Porque muitos deles são grão-mestre, grau 33,
estudantes e praticantes da teologia, psicologia e filosofia, doutrina escravizante, tá? Os que não são do alto são do baixo. O certo é que ninguém vai ficar sem receber o seu quinhão. A lei de Haia está vindo aí coordenada por essas duas bestas, quer dizer, por esses dois governos. Um está presente e o outro está ausente, mas o que está presente, exatamente, ovaciona o que está ausente. Está no livro de Arnaud de Galut, no capítulo 13. Pode ler o capítulo todo que você vai ver a história. Aquilo ali é fato. Tem 2 ou 3 versos ali que já é do passado, tá? Então a primeira besta é apoiada pela segunda besta. Essas bestas, uma emergiu da terra, que é os Estados Unidos da América do Norte, e a outra vem exatamente da Europa. É o papado, é o Vaticano. Queridos, esses homens vão fazer um regaço agora. Quando eles começarem a trazer as destruições na base do julgamento do Tribunal de Haia, pois todas as leis serão baseadas naquele tribunal. Quando eles começarem a execução, vocês podem ter certeza que terminou o selamento. Lembra por quê? Porque está escrito lá no livro de Kozlokiul. E no livro de Arnaud de Galut, Apocalipse 7, o querube vem voando, trazendo uma mensagem àqueles que foram mandados fazer dano à terra, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem árvore alguma, até terminamos o selamento dos escolhidos de Yalro. Então não tenho dúvida, quando começar a matança, você já sabe, começou porque terminou o selamento. Lá em Kozlokiul, no último versículo do capítulo 9, o querube que veio marcar diz: fiz como tu mandaste. Isso é profecia, gente. Isso aqui não é brincadeira. Começará exatamente as execuções. Muitos desses políticos aí não têm a mínima ideia de que serão julgados. Outros que se enriqueceram nas prefeituras, nas cidades, governadores que se enriqueceram roubando aquilo que era do povo, deixando de beneficiá-los, serão chamados para prestar conta no TCU, Tribunal de Contas da União. Seus CPFs estão sujos e serão julgados por uma equipe de juízes militares, chamado STM, Tribunal Superior Militar. Esse julgamento não vai colocar nenhum processo na gaveta para depois vir para cima do birô e alguém ligar para o processado e dizer: olha, teu processo está em cima do birô do doutor, o que fazer? Aí a pessoa liga para ele, diz para ele que eu estou colocando tanto na conta dele. Aí o processo volta de novo para a gaveta. Não, não. No Tribunal de Haia, nos militares, esse documento virá na mão do condenado. Ele vai passar numa fila. E quando ele sair na outra ponta da fila, ele já sai julgado sabendo qual é a sua condenação. Haverá choro e ranger de dente, do jeito que diz a palavra. Porque muitos deles, quando sair na ponta da fila, já sairão exatamente levados por aqueles policiais que vão levar ele para o pé do muro. Amarrar-lhe as mãos e colocar um pano preto nos seus olhos. Enfrentarão o pelotão de fuzilamento. Muitos deles sairão direto para a cadeira elétrica, outros para enforcamento. Olha, gente, não vai ser brincadeira o tamanho da matança. Lembre que foi ordenado por Yalro no livro de Kozlokiul: passai no meio da cidade, matai, sem que os vossos olhos poupem, porque esse povo está sendo morto por maldade contra a própria humanidade. E as nações estão fazendo o que? Aqueles que são limpos, têm o CPF limpo, estão batendo palma, porque esses homens são odiados. Me lembro do Dr. Sebastião dizendo para o STF: vocês são os homens mais odiados do mundo. E ele não estava mentindo. Esse ódio é alavancado a cada vez mais quando as pessoas olham para esses homens. Eles não são dignos de piedade. Serão enforcados, serão levados para a cadeira elétrica, tomarão injeção letal. Todo preso que tiverem nas penitenciárias passarão por um novo julgamento. Sabe por quê?
porque a corrupção era alta. Exatamente. Diretores de prisões, delegados, policiais militares, policiais da federal, de tudo quanto é tipo que for encontrado em corrupção, enfrentarão o Tribunal de Haia, serão julgados. A hora está chegando. Você imagina que isso é real? Que isso é Emeitiul, verdade no popular? Se você não acredita, aguarde um pouco mais que você verá. Enquanto isso, as catástrofes estarão acontecendo na face do planeta Terra. Exatamente. Capitais e capitais serão destruídas, porque nós já estamos vendo o brado. Agora mesmo o rapaz acabou de mandar para mim, o irmão acabou de mandar para mim um documentário do aumento das águas na região Nordeste, tá? Não é brincadeira não, gente. Não estamos aqui falando heresia, nem pregando aquela que parece uma indulgência do catolicismo. Jesus te ama, Jesus vai te salvar. Não, que não se fala disso. Isso aqui se fala da realidade, do que é fato, do que está vindo em nossa direção. Mantenha-se na posição de aceitar Yahushua como seu salvador. Isso sim. E como é que eu faço, meu irmão, para aceitar Yahushua? Ele diz, se tu me honra, guarda os meus mandamentos. Quem guarda os mandamentos não está subjugado à lei, não pode pagar por aquilo que não deve, tá? Eu só quero dizer para você, querido ouvinte, que está mais perto do que longe. Exatamente. Muitos não têm a mínima ideia do que vem pela frente. Me lembro de um prefeito que eu tive que fazer campanha para ele naquele tempo. Eu estava numa perrenga doida e tive que ir para o Boca de Ferro fazer campanha para aquele homem. Ele me vendeu uma imagem tão bem vendida que eu caí na conversa dele. E depois que ele estava já certo de que ganhava, ele disse para mim, Expedito, eu quero só essa vez, só essa vez. Não é que ele ganhou, eu ajudei ele a ganhar. E esse homem foi um dos maiores ladrões da cidade do Anapu. Mas eu certo estava que haveria um julgamento para ele. Não só para ele, mas para todos os políticos corruptos, que serão exatamente atacados, porque seu CPF está queimado lá no CTU. É o Tribunal de Conta da União. Tá? TCU é Tribunal de Conta da União. Eles haverão de pagar por todo o roubo que fizeram. Todos aqueles que são ricos hoje por conta de roubar o governo, de roubar o povo, prestarão conta sim. Seus bens serão confiscados. Prisões, muita morte. Gente, não é brincadeira. O que eu estou falando é fato. Está às portas de acontecer. Os 4 querubes, os 4 anjos, qual lá é anjo de destruição mesmo, viu? E Yahu não vai mandar os querubes lá do Shomayal vir exterminar ninguém aqui não. Quem vai exterminar é os homens, é a lei de Haia, é a lei da pedra. Tá? Tu fez, tu vai pagar. Então a hora está chegando. Que Yahushua seja conosco. Aminau Ul.